Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha aí, você que já me segue. Essa aqui é uma série de entrevistas que eu estou fazendo de liderança na prática. A nossa intenção positiva com isso é que você tenha acesso a grandes mentalidades, a grandes profissionais, pessoas que hoje já são líderes e que, de alguma maneira, podem te contar qual foi o caminho das pedras dessas pessoas. Então, se você está me acompanhando nesse exato momento, eu quero que você fique muito atento, porque os insights que você vai ter nesse exato momento podem levar a sua vida para o próximo nível. Eu estou te falando isso porque hoje o nosso entrevistado é um convidado especial, uma pessoa que eu admiro muito, que hoje é um dos meus players, ou seja, um dos meus coaches. Então, eu tenho a liberdade de poder contar com pessoas desse nível. Eu sei que o tempo dele é muito importante, então eu vou ser direto ao ponto aqui. Eu quero te apresentar para você que nos acompanha, Eduardo Loewen, ele é gerente de produção da Highline do Brasil, e esse cara hoje lidera mais de 500 pessoas, então eu tenho certeza que você quer ouvir o que tem por trás da mentalidade de um profissional desse nível. Então, com vocês, Eduardo Loewen, seja muito bem-vindo, Eduardo, muito bom dia para você, gratidão por ter aceitado esse meu convite, gratidão por ceder um pouco do seu tempo, para contribuir com os seus conhecimentos, para contribuir com o seu know-how. Então, a primeira pergunta que eu te faço, cara, hoje você é um gerente de produção que lidera muita gente dentro de uma multinacional. Eu quero que você me conte um pouco da sua história. O que foi que te trouxe até aqui hoje, Eduardo? Seja bem-vindo. Bom dia, Murilo. Para mim é uma honra estar participando de mais um trabalho contigo, né? É muito bom estar junto. É uma honra para mim, cara, poder contar a minha história, poder contribuir com as pessoas e poder passar um pouco do que eu já vivi, porque assim, ó, como todo mundo que está começando, eu também já comecei, já dei algumas cabeçadas na vida. Posso imaginar. Já fiz algumas correções, então espero que nessa conversa de hoje eu consiga passar um pouco da minha essência do que eu já vivi. Show Então, de mais uma bola. vez, gratidão também por estar contigo. E realmente é uma honra estar aqui. Tamo junto, bora lá. Vamos lá. Em relação à minha história, Murilo, na verdade é assim, ó, eu comecei, eu sou de Curitiba, então uma capital, e filho de um advogado, né? E sempre tive muita sorte de ter. Eu sempre considero um cara de sorte por ter iniciado nessa família. Por quê? Porque meus pais sempre foram muito focados em valores, cara, em passar valores. Tá? Então, Show. não vim de uma família rica, vim de uma família normal, mas com um objetivo muito claro dos meus pais darem estudo para os filhos. Por que eu estou contando isso? Por que eu morei em capital? Porque assim, eu fui com um ramo de veterinária, né? E eu sou de uma família de 3 irmãos, em que um é médico e o outro se formou em engenharia. Então, eu não sei se eu fui ovelha negra aí, mas eu fui com um ramo que não se esperava muito nesse caso. E saí para estudar, Murilo, fui fazer faculdade em Lages, no interior de Santa Catarina, né, numa faculdade muito focada em grandes animais, então foi um negócio à parte. Bom, E aí você fez medicina veterinária, Eduardo? fiz medicina veterinária. Ah, tá, Tá? show. Bom, cara, eu falei de novo aí na palavra sorte, mas Sim. assim, ó, eu sempre fui iluminado, cara, em ter pessoas nessa minha carreira, nessa minha vida, que me direcionaram, que foram pessoas chaves para eu chegar até aqui. Então, a primeira pessoa que teve essa influência grande na minha vida, que eu considero um grande líder, foi um professor de avicultura, chamado Sérgio Dallagnol, que foi o cara que me colocou no ramo da avicultura, foi o cara que me fez ver o quanto era interessante essa área e o quanto Ah, era importante essa área. Sérgio Dallagnol. Sérgio Dallagnol, Eu professor tenho, da eu, Faculdade de Veterinária. show. Eu Então, tenho certeza que quando ele ouvir isso, ele vai ficar muito feliz em saber que, pô, ele de uma certa forma deixou um legado hoje para você, né, Eduardo? verdade, grande mestre, grande mestre. Então, esse Show. cara me fez
me interessar por essa área, Murilo, e foi o cara que me fez também ver o quanto era importante ingressar numa grande empresa, cara. E como aquela região de Santa Catarina é a região das grandes agroindústrias, né, eu fui acabar fazendo estágio na Perdigão, que hoje é fusão com Sadia, que virou BRF. Já era uma gigante, né? Já era uma gigante, então eu tive a oportunidade de estar lá iniciando a minha carreira. Show de bola. Cara, o que a Perdigão me proporcionou, Murilo? Me proporcionou, primeiro, aprender a trabalhar no mundo corporativo, tá? Então, acho isso essencial na carreira de uma pessoa. Entender uma grande empresa, como é que funciona, certo? Que mais? Uma empresa que me proporcionou trabalhar em várias áreas dentro da avicultura. Então, comecei lá visitando integrado no interior de Santa Catarina com um galpão de frango de corte, com 50 mil frangos. Então, eu vivi as mais diversas realidades dentro da Perdigão. Cara, e dentro da Perdigão eu sempre fui para um ramo mais técnico. Por eu ter formação veterinária, eu sempre fui na questão mais técnica. O que é ser mais técnico no caso desse? Cara, é poder estar atendendo propriedades pequenas, propriedades grandes, tá? Mas não tinha muito a questão de liderar pessoas. Eduardo, essa questão aí, se você me permite, essa questão técnica hoje é o que muito líder, e provavelmente tem muita gente que está vendo, que está ouvindo isso, e que hoje tem um cargo técnico, que talvez ainda não lidera pessoas, só que sabe que se quiser crescer na carreira, vai chegar um ponto que vai ter que lidar com gente. Esse é um desafio muito, muito grande. Eu costumo dizer que para ser completo, né, são basicamente duas asas aí. Né? Usando uma metáfora que eu uso sempre, é como se nós fôssemos aquele avião que precisa das duas asas, senão você não voa. Uma é a técnica e a outra é a comportamental. Exato. E aí, como é que você fez aí, já que você era técnico, o que você começou a fazer para liderar pessoas, cara? Quais são os seus aprendizados? Na verdade, foi assim, o andamento dentro da Perdigão, né, Murilo? Eu, então, fiquei uns 3 anos e meio nessa parte mais técnica, e eu recebi um convite para vir para o interior de São Paulo, numa granja de avós, porque dentro do segmento da avicultura, trabalhar com avós é o topo da pirâmide. Tá, só para o nosso público entender, pelo menos mais ou menos aí, o que significa avós? Avós, na verdade, é assim, dentro da cadeia do frango, esse frango que a gente compra no supermercado, existem as matrizes, que são as mães do frango, e existem as avós, que são as avós do frango mesmo. Então, é uma cadeia genética, que começa, na verdade, na linha, nos pedigrees, bisavós, avós, matrizes e frango de corte. Show. Então, esse convite de trabalhar como sanitarista, como veterinário numa granja de avós, no interior de São Paulo, me fez brilhar os olhos. Esse é o topo da escala dentro de uma avicultura, vamos dizer. Exatamente. Massa, então, show de bola. Eu volto a te dizer, eu também fui agraciado por 2 anos aí de carreira, conseguir já ir para um nível tão elevado dentro do meu segmento. Eu costumo chamar isso de além de graça, mérito. Vamos lá. Eu também concordo. Bom, fiquei 2 anos e meio, Murilo, nessa função de ser sanitarista, ser veterinário num segmento desse. E vou citar mais um nome que eu não posso deixar de citar, que é o meu guru até hoje na área profissional e pessoal, chama-se Fabrício Delgado, que foi o cara que desde o tempo de estagiário, lá quando eu ficava sábado e domingo na granja, fazendo seleção, trabalhando com as aves junto com os funcionários, apesar de ter me visto uma vez no estágio, identificou meu potencial e realmente foi o cara que me fez ter essa oportunidade de chegar lá. Foi o cara que acreditou em você. Acreditou demais em mim. Muito bom. Então, assim, até deixo como dica para quem começa, ou até para quem já está há mais tempo no ramo, saiba identificar as pessoas de bem.
dentro das suas empresas. Uau! Então, para quem está nos acompanhando e está tomando nota, aliás, eu sugiro fortemente, se você não está fazendo isso, sugiro que você tome nota aqui, porque são insights de know-how. Isso não se aprende em faculdade, não se aprende em MBA, não se aprende em mestrado, nem doutorado. Só se aprende na faculdade da vida, né? Então, porque assim, Murilo, a primeira dica aí, Eduardo, é saiba identificar as pessoas de bem. É isso? É, isso aí. Eu vou tomar nota disso também. Show de bola. Tá, acho que esse é um exemplo que, por mais que eu vi o meu gestor uma vez, num período de 6 meses, na verdade, quem repassou para ele as minhas qualidades e o meu potencial foram as pessoas de base com quem eu estava trabalhando. Então, se eu pudesse dar uma segunda dica, não queira achar que você vai crescer, ou se você só vai crescer puxando o saco do seu superior, ou, entendeu? Saiba, tenha um comportamento constante. É isso que eu procuro dizer. Constante, porque tem gente que pensa, né, para crescer vai ter que puxar saco, né? Ou eu vou fazer um gênero na frente do saco. chefe e diante da outra turma não preciso fazer. Então, não é assim que funciona. Então, consistência aí, né? Consistência. Excelente. Segunda dica, então, consistência. Não vai achar que puxar saco de alguém vai te fazer crescer. Muito bom, Eduardo. Bom, Murilo, então foram 2 anos e meio nessa questão técnica, eu me aperfeiçoei demais nisso. Eu sempre tenho esse pensamento, se eu estou fazendo alguma coisa nesse momento, cara, eu tenho que dar o meu melhor nisso, eu tenho que ser o melhor. Essa é uma questão interna minha que eu levo comigo sempre. Eu posso dizer que é a terceira dica. Pode ser a terceira dica. Queira ser o melhor. Pô. Mas melhor do que quem? Melhor do que você mesmo, pelo menos. Exato. Sinta-se tranquilo que você está dando o seu melhor e está fazendo o seu melhor. É isso que você falou. Show de bola. E o fato de dar o seu melhor, essa é a consequência, é te deixar tranquilo. Exato. É isso. Muito bom. Cara. Nada mais que isso. Excelente dica, Eduardo. Excelente. Bom, Murilo, trabalhar na parte técnica, cara, é um negócio que você tem que influenciar pessoas. Na época, eu não entendia muito isso, até por questão de maturidade, né? Você está saindo da faculdade, você tem os teus ideais, você quer mudar o mundo, você quer revolucionar o mundo. Mas, na verdade, hoje, cara, eu entendo que naquela época, na parte técnica, eu já estava influenciando pessoas e eu tinha que ter habilidade de influenciar elas e de vender minhas ideias. Então, cara, acho que saber identificar isso de início faz uma grande diferença, tá? Então, cara, hoje eu entendo, na época eu não entendia, mas eu estava lá trilhando o meu caminho. Bom, então, hoje, aquele cara que está no nível técnico, é fundamental que ele já saiba como influenciar pessoas, como vender as suas ideias, é isso? Fundamental. Show de bola. Isso também, quando eu comecei a minha carreira como gerente de RH na época, eu já sabia que era um diferencial muito grande. Por isso que com 18 anos eu já estava liderando gente. Foi uma sacada fundamental. Lidar com gente, você pode ser o melhor técnico do mundo, se você não tiver habilidade de gerenciar pessoas, de lidar com pessoas, você vai ser aquilo que nós chamamos de marteleiro. É o cara que vai ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, não vai participar de assunto estratégico e assim por diante. Só uma coisa aqui que muitos seguidores têm me perguntado, Eduardo. Eu vou aproveitar para perguntar isso para um cara que vive nas linhas de fogo da liderança. Uma pergunta muito frequente é assim: como que uma pessoa faz, você que tem hoje uma posição de liderança, tem 500 pessoas abaixo hoje, como que alguém faz para ser reconhecido? Como que alguém faz para entrar no seu radar como líder? Cara, uma palavra resume para mim, Murilo: atitude, cara. Atitude, porque assim, ó, conhecimento você busca, tá? Habilidade você desenvolve. Agora, cara, eu posso pegar, assim, ó, eu tenho exemplos nesse tempo todo
e já ter contratado profissionais com mestrado, doutorado, pós-doutorado, em que não tiveram tanta atitude no negócio, no segmento, e não tiveram, cara, a habilidade de conseguir vender suas ideias. Uau! Então, no meu ramo, cara, no meu ramo, eu acredito que nos demais ramos também, você não conseguir passar o que você sabe, cara, não funciona. Não, você não Então, consegue vamos lá. então, São dois pontos aí que eu já saquei, que alguém hoje que quer crescer, que quer ser reconhecido, que quer entrar no seu radar, foram duas coisas que eu percebi aí. Uma é a atitude, é simplesmente fazer, né? É querer exato, fazer. querer fazer. E a segunda é a questão de que não adianta ter títulos se você não souber vender isso para as outras pessoas. Exato, exato. Sim. Hoje, não compartilhar o que você sabe, Murilo, na minha visão, é não saber. Compartilhe o que você sabe. Eu posso dizer que essa seria a nossa quarta ou quinta dica aí, né? Compartilhe o que você sabe. Exato, porque senão não adianta de nada, meu amigo. Hoje você tem que assumir um papel de treinador, eu acredito demais nisso. Papel de treinador. Me fala mais sobre isso, Eduardo. Na verdade é assim, ó, Murilo, eu volto a dizer, você ter título, saber e não conseguir compartilhar e passar é a mesma coisa que não saber. Excelente. Então, saber e não compartilhar é o mesmo que não saber, é isso? Exato. Essa é é isso que faz uma pessoa entrar no meu radar. Muito bom. Então, para quem está nos acompanhando, você está ouvindo um cara que está nas linhas de fogo hoje. E compartilhar o que você sabe é o que pode fazer você ser reconhecido. Exato. Muito bom, Eduardo, muito bom. Continuando aí sobre a sua história. Então, Murilo, eu entendi, hoje eu entendo muito mais claramente que naquela época de técnico, exclusivamente técnico, eu já tinha que ter essa habilidade de vender minhas ideias. Depois de 2 anos e meio, surgiu uma oportunidade de virar supervisor de uma granja de aves, né, no interior de Minas Gerais. Aí surgiu a sua primeira chance de ser líder. De ser líder. Então, o que cabia nesse cargo? Além de saber também, de ter conhecimento na parte técnica, envolvia a gestão de pessoas, né, diretamente. Aí sim, influenciar pessoas e também entrar um pouco mais na parte de custo, né, de orçamentos, de investimentos. Então, cara, o que eu identifiquei nessa área? Né? Ampliar meu leque. Bom, cara, dúvidas surgem, porque assim, ó, nesse cargo que eu estava ali como técnico, eu já estava na minha zona de conforto, né, eu já dominava o meu pedaço, eu já tinha meu network definido, então estava muito cômodo. Cara, eu vou aproveitar esse insight. Eduardo, porque eu vejo isso acontecer. São muitos líderes que passam exatamente por esse momento. Chega um ponto que você está confortável. Exato. Chega um ponto que está fácil. Chega um ponto que você já sabe tanto daquilo tecnicamente que qualquer detalhe fica muito fácil. Então, você faz as coisas mais rápido, com facilidade, e aí chega um ponto que para de crescer. Exato. E aí fica um insight que eu sugiro fortemente que quem nos acompanhe tome nota disso. Não tenha medo de começar do zero. Exato. Tem gente que tem medo de sair de uma posição de segurança, onde ele detém todas as informações, e ir para um nível onde ele é o aprendiz de novo. Exato. E é esse medo que faz com que as pessoas não se tornem aquilo que elas poderiam ser. É o medo de ter que se desafiar, é o medo de lidar com aquilo que é novo. E é o medo de não dar certo, né? Então, medo, simplesmente para um líder, não é uma palavra que combina com liderança. Você pode ter incerteza, você pode ter insegurança, mas você tem que estar 100% confiante. É nisso que eu acredito, Eduardo. Só pegando... Eu também acredito demais nisso, Murilo. E realmente, assim, ó, o frio na barriga, cara,
ele gera o medo, mas a sensação depois de você ter dominado a situação, cara, é muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Excelente. E tem gente que mede sucesso por isso, tá? Tem gente que mede sucesso de acordo com a quantidade de frio na barriga que você tem. Exato. E, cara, show de bola, excelente. Uma chuva de Então, insights aí. então, na verdade, Murilão, ter entrado numa situação dessa, de abrir leque, cara, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Então, uma foi sair da zona de conforto, outra foi movimentar a família, cara, com um monte de filho pequeno na época. Também tirá-los da zona de conforto e morar, cara, dentro de uma fazenda no interior de Minas Gerais. Assim, ó, várias mudanças de cultura, mas com bem definido, cara, que era aumentar meu leque profissional. Eu abri mão de muita coisa, mas ganhei muita coisa, cara, mas ganhei muita coisa mesmo. Essa é uma coisa, Eduardo, que me deixa curioso. Apesar de eu nunca ter passado por uma situação dessa, eu tenho certeza que muita gente pode estar passando por isso, nesse exato momento. Que para crescer profissionalmente, talvez vai ter que se deslocar. E aí tem toda uma família, né? Tem filhos, tem a esposa, isso vai impactar para todo mundo. Então, exato. O que você acredita hoje, né, vendo isso de fora, o que você acredita que te fez tomar essa decisão de mudar e de ir para uma outra cidade e de levar todo mundo? Qual foi o seu fator decisivo? Cara, o fator decisivo, primeiro, meu desenvolvimento profissional. Tá? Segundo, eu acredito demais nisso, cara. As pessoas que estão começando, e não só começando, mas assim, ó, principalmente as pessoas que estão começando numa corporação, numa empresa, você se dispor a fazer isso, você também está mostrando para a tua companhia, para a tua empresa, que você está disposto a encarar desafios. Que você é um profissional que está disposto a encarar. Por mais que você mude família. Então, autodesenvolvimento, né, crescimento pessoal e profissional. Eu acredito demais que você vai ver na continuação da minha história que essa foi a segunda mudança que eu fiz de deslocamento. Estou muito curioso para isso. Mas, Murilo, terceira questão que é essencial, que essa é uma dica que eu quero deixar também. E que eu, mais uma vez, volto a falar que eu tive a oportunidade, cara, de ter pessoas na minha vida que foram fundamentais, que é a questão da minha própria família. Então, você ter o apoio familiar, cara, é essencial numa situação dessa. Porque hoje, como líder, como gestor, hoje eu promovo mudanças. Eu promovo deslocamentos entre cidades. Então, eu tenho um exemplo de uma granja esses dias que eu estava, semana passada, em que a pessoa, que um líder lá está há 6 meses, ele acabou se deslocando. Cara, ele está passando pelas mesmas situações minhas. Uau. Adaptação familiar, adaptação dele, adaptação no novo cargo, no novo desafio. E eu fico imaginando como ser líder desse cara, como você já ter passado por isso, como facilita. Facilita, porque assim, Murilo, eu consigo passar segurança. Excelente. Eu consigo dar dicas para ele. Cara, procura ir nessa linha. Procura fazer isso, que você vai ver que vai ser muito... Então, eu estou conseguindo encurtar alguns passos desses dessas pessoas da minha equipe, porque eu vivi isso. Então... Mas assim, ó, são 3 situações, conforme eu te comentei. Ter uma família que apoia é fundamental. Tá? Encarar desafio pelo teu crescimento e mostrar para a tua empresa que você realmente é um profissional disposto a encarar desafios. Mostre que está afim, mostre que está com fome. Que está com fome, é essencial. Excelente insight, excelente insight. Murilo, em relação a esse desafio, talvez um dos maiores, que mais me deu frio na barriga, por eu estar saindo de uma questão técnica, indo para uma de liderar pessoas, cara, eu tive que ir buscar também auxílio, tive que estudar. Porque a coisa também não cai do céu, né? Tá legal, bacana, aceitei o desafio, agora eu vou ficar ali e as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Fui buscar um MBA,
né? A própria Perdigão, na época, me proporcionou um curso de liderança de 2 anos. Uau. Né? Então, cara, fui ler. Eu acredito que a leitura... tem um colega nosso, inclusive, Tiago Lourenço, que comenta muito isso. Tiago Lourenço, ainda vou ter a oportunidade de entrevistá-lo também. Que comenta o seguinte, que o livro é uma forma mastigada de algumas pessoas que estudaram anos, né, e que têm suas experiências, assim como eu, colocadas em 200 páginas e que te entrega mastigado vários insights para você ir lá e pegar e aplicar. Então tem mais um insight aí, livro. Leia livros. Livros, cara. Livros, assim, ó, é a forma mais acessível. Ah, Murilo, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Mas você tem dinheiro, um amigo teu tem um livro que te coloca na mão mastigado para você ler. Então, exatamente. São cara, as melhores companhias, né? Ali eu comecei a ler mais sobre gestão de pessoas, né? Alguns livros me marcaram mais, mas ali eu comecei a entender a importância de influenciar pessoas. Então, aproveitando isso, já que nós falamos sobre livro, que livro, Eduardo Loewen, você indicaria para as pessoas que nos acompanham aqui? Murilo, eu poderia indicar vários, cara. Sou um cara que gosta muito de ler, mas teve um livro que nessa época me marcou demais, que é o livro que eu indico para todos, para quem começa principalmente, mas para quem já está há mais tempo. Eu costumo brincar muito e falar o seguinte, cara, o feijão com arroz é o essencial. Show. Tá? Então eu tenho um livro chamado que eu identifico como feijão com arroz, que é o Monge e o Executivo. O Monge Executivo. Cara, assim, ó, poderia citar Jack Welch, poderia citar livros do Abílio Diniz, sim, vários livros, mas o Monge e o Executivo, cara, é o livro mais básico, o mais impactante ao mesmo tempo, e o que, para quem começa, é o que mais dá o norte, cara. Porque tem 3 situações ali, Murilo, que me marcaram até hoje, cara. Primeiro, o que é ser líder? Tá? Que ele, numa frase muito simples, explica que é influenciar pessoas com entusiasmo, buscar objetivos comuns. Pô, então isso tem a ver com uma próxima pergunta. Ok? Que seria o que você acredita que um líder precisa ter ou ser para se tornar excelente? Influenciar pessoas. Assim, ó, eu também posso citar uma lista, mas vamos na essência. É influenciar pessoas, cara. Então, assim, ó, essa foi a primeira frase que eu li no primeiro capítulo do Monge Executivo, que eu cheguei a digitar no computador, imprimir e colocar no mural que eu tinha na minha sala. Mais grande, cara. Coloquei umas letras grandes para eu entender. E aquilo ali marcou a minha vida, cara. Aquilo ali realmente... Qual é a frase aí? É influenciar pessoas, estou resumindo ela mais do que ela já é, influenciar pessoas com entusiasmo para atingir objetivos comuns. Uau! Isso, cara, é liderança do ponto de vista do Eduardo Loewen. Influenciar pessoas com entusiasmo para atingir objetivos comuns. Para atingir objetivos comuns. Só uma coisa aí, Eduardo, pegando essa deixa. Na prática, como é que alguém faz, como é que um líder como você faz para influenciar pessoas? Cara, vamos lá. Primeiro, eu tinha muito um conceito, isso de início de carreira, de falar, de compartilhar. Eu continuo acreditando nisso. Mas hoje eu tenho uma coisa muito forte, cara, na minha cabeça, que é de saber ouvir mais do que falar. Então, como é que você pode influenciar pessoas? Primeiro, cara, vamos lá. Você tem que acordar no teu dia a dia tendo tesão para fazer o que você faz. Ponto. Ponto. Porque se você quer influenciar alguém com entusiasmo, se eu um dia chegar de cabeça baixa no meu negócio, na minha empresa, no meu departamento, cara, metade das pessoas que tiverem na minha volta já vão dizer, puta, hoje o cara chegou de mau humor, hoje ele não está com vontade, cara. Então, a tendência de motivar é... A equipe é o espelho do líder.
Exato. Muito Então, bom. cara, e como é que eu consigo ter esse tesão? Né? Como é que eu consigo ter isso aí todo dia no meu, na minha imagem? Primeiro, Essa é uma pergunta fundamental. Como é que você faz para ter tesão, né? O que você faz na prática aí para no seu dia a dia você estar com tesão? Murilo, saber o que se quer. Missão de vida. Missão Qual de é, vida. qual é a sua missão de vida? Por que Eduardo, você qual é a acorda sua missão todos os hoje? dias? Cara, treinar pessoas. Uau. Treinar pessoas. Treinar pessoas. Tá? E aí desenvolvendo minhas habilidades, mas principal, frase principal, treinar as pessoas. Treinar as pessoas. Show. Tá? Por quê, E Murilo? Cada vez mais nessa correria, nessa loucura do dia a dia, as pessoas estão carentes de informação. Então, você conseguir aquilo que a gente falou no início da nossa conversa, saber compartilhar é fundamental. Então, a pessoa que sabe e não compartilha, não sabe. E hoje tem muita informação disponível, infelizmente, a imensa maioria delas sem nenhuma utilidade. Exato. Então, saber compartilhar, que é o que nós estamos falando. Então, vamos lá, voltando. Saber a tua missão de vida, identificar os seus valores, aqueles que eu também falei no início da minha conversa, cara, aquilo foi colocado na sua cabeça pelos seus pais lá desde quando você tinha 2, 3 anos de idade. Identificar então, os seus valores. Você vem convivendo com aquilo, mas é importante você identificar os seus valores e ter isso aí todo dia na sua visão. Porque qualquer coisa que venha ferir um desses valores te rouba energia, te rouba o tesão, que é o que nós estávamos falando. Excelente, excelente. Então, Chuva de insights. saiba qual é a sua missão, identifique seus valores e com certeza você vai ter tesão para fazer todo dia o que se faz. E você vai conseguir influenciar as pessoas no dia a dia. Então, isso é ser líder. Isso é... Excelente, Eduardo. Eu sei que seu tempo é precioso. A chuva de insights aqui, dá para fazer um curso aqui com esses conhecimentos. Eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, que do meu ponto de vista é fundamental. Vai, duas perguntas, eu prometo que eu te libero. Okay. A primeira pergunta, se você estivesse começando hoje, certo. O que você gostaria de saber que você sabe hoje, mas que quando você começou você não sabia, que ia fazer uma diferença para você? Cara, primeira coisa que um grande líder tem que ter e tem que ter a habilidade de desenvolver. Cara, humildade. Humildade. Por que eu falo isso, Murilo? Geralmente as pessoas, e eu passei por isso, as pessoas saem da faculdade ou de uma universidade sem o feeling de trabalhar numa empresa. Sai com o mapa, né? Só que o mapa não é o território. Exato. Então, eu costumo, quando faço palestras em faculdades, em universidades, sempre coloco esse assunto em pauta, em que as faculdades têm que migrar para ter mais disciplinas focadas em desenvolver habilidades, até mesmo de liderança. Porque, queira ou não, a gente sai numa situação que a gente costuma brincar de sair cru do negócio. Né? Então, humildade, Murilo, é uma questão que fundamental saber ouvir as pessoas com mais experiência. Né? De não dizer, eu estou saindo da faculdade, rapaz, eu sei tudo, eu vou detonar, eu vou quebrar tudo e... Não, mas aquele senhor, aquele rapaz não sabe, já foi o tempo dele. Então, eu acredito que humildade é o ponto crucial para o desenvolvimento do profissional. Ouça as pessoas com mais experiência. Isso significa ter humildade, Eduardo, é isso? Exato. Muito bom, muito bom. Para a gente fechar, essa é uma pergunta que eu costumo fazer. Imagina o seguinte, Eduardo. É claro que eu não estou querendo te matar aqui, tá? Fica tranquilo. Mas imagina o seguinte. Se o médico chegasse em você hoje e te dissesse que você tem poucas horas de vida. Certo. E ele te desse na mão um celular e te dissesse, Eduardo, grava a última sacada
para os seus filhos, você só tem mais uma sacada para poder gravar isso. Que sacada seria essa? Para os meus filhos, vamos lá. Viva a vida com equilíbrio. Certo? Não foque somente na questão profissional e também não foque só na questão pessoal. Tem equilíbrio. Viva a vida com equilíbrio. Viva a vida com equilíbrio. As pessoas que sabem administrar dessa forma isso, cara, vão deixar legado, vão deixar insights positivos, vão deixar uma imagem boa no mundo. Então, acredito demais nisso. Equilíbrio emocional, profissional, pessoal. Excelente. Doutor Napoleon Hill, eu costumo compartilhar muito isso, chamava isso de princípio da harmonia. Exato. Não adianta colocar o foco só na vida profissional, porque fatalmente algumas áreas da sua vida pessoal vão ficar negligenciadas. E o problema é que quando essas áreas são negligenciadas, elas roubam a sua energia profissional. E aí tudo desmorona. Princípio da harmonia. Saiba colocar o foco no momento certo e em cada área. E aí é o que nós fechamos com chave de ouro aqui. Viva uma vida com equilíbrio. Eduardo, fantástico. Gratidão pelo seu tempo, gratidão pelos seus insights. Tenho certeza que quem está vendo isso, quem está ouvindo isso, foi muito beneficiado aqui com um know-how fantástico de quem está nas linhas de fogo, de quem lida o tempo todo com gente, de quem lida com desafio, de quem tem uma corporação aí para fazer funcionar. Eu que agradeço, Murilo. Um prazer ter compartilhado um pouco da minha história, né, de poder estar trabalhando contigo. Muito bom mesmo. Agradeço demais a oportunidade. Fico muito feliz com isso. O Eduardo Loewen, que hoje faz coaching comigo, um cara que demonstrou aqui um extremo autoconhecimento. Fico muito feliz com o seu tempo. Um excelente trabalho aí. Nos vemos em breve, talvez nas nossas sessões individuais. Ok. Um forte abraço, Eduardo. Um abraço a todos e Valeu. até logo. Um abraço.